Mas eu vou aproveitar pra gente passar adiante, então, pra essa luta do Orochimaru com o terceiro Hokage, que eu acho que é onde ele concentra as energias dele, o autor, né, nessa trama. Porque o Orochimaru, ele é ele parece o vilão central da obra, quando você tá vendo. Ótimo vilão, o melhor vilão, talvez. O melhor vilão de Naruto, talvez, Madara, mais bem desenvolvido, né? Não, acho que o Madara construiu pra no final ser mal feito, tá entendendo? Mal aproveitado. Mas o Overpower o Madara foi... Mas o ponto que o Orochimaru aparece, você vê o Orochimaru e até pro meio do Shippuden ali, você tem medo do Orochimaru. Tem medo isso que é legal. Você tem medo do Orochimaru. Isso é legal no vilão. O vilão te dá medo. Akatsuki que alguns personagens conseguem trazer isso, mas nenhum traz como o Orochimaru, como ele fez com o Orochimaru. E você percebe que alguns personagens da obra têm medo do Orochimaru até hoje, Boruto. Perfeito. Por exemplo, o Suigetsu tinha medo do Orochimaru quando o Sasuke ressuscitou ele lá com a Anko, depois de vencer o Kabuto. Que é uma das decisões, assim, do ponto de vista editoriais, assim, que ele tem pra obra, piores, né? Porque ele pega o cara que é construído como um vilão central da obra, e aí no final, por algum motivo muito estranho, inexplicável, ele resolve passar por um processo de redimir ele e tornar ele até um pouco comédia. Exatamente. Né? Então você tem um cara que, ele em Boruto... Ele era o cão chupando manga. Você tem coisa de que ele fazia experimentação com crianças. E Naruto, ele né, ocupava o corpo de uma mulher lá. Ele tem aquela cena lá incrivelmente bem animada, né? Onde ele tá rindo no corpo da mulher, né? É um rosto que é diferente. E depois ele tira. Então você pega isso e você meio que dá uma redenção pra ele. Transforma ele uma coisa até meio cômica depois, né? Então ele esvazia o personagem. Verdade. Porque o Madara, ele é construído pra ser aquilo, ele ser uma barreira, né? Ele é invencível. Tudo que for tentado contra ele, você vê com uma bomba atômica. Tá, então eu tenho essa minha bomba aqui galáctica. Um meteoro, né? É sempre assim, sabe? Ele é aquele ponto inatingível. Porque ele é um recurso narrativo. Mas como vilão mesmo, que assusta, que dá medo. O Orochimaru é melhor nesse aspecto. O Orochimaru é melhor. Mas ele opta, assim... Se tivesse matado ele, encerrado ele, que foi aquela coisa do Sasuke, depois o próprio Itachi que tranca ele quando usa o Susanoo, pra mim funcionava, encerrou ali. Só que essa retomada dele é uma dificuldade de autores como Kishimoto e outros de matar personagem, de descartar. Eles têm uma dificuldade estrutural. A Guerra Ninja é muito isso, né? Ele ressuscita todo mundo. Ele não mata, mas neutraliza... Aí ele traz todo mundo de volta pra todo mundo ter as suas questões resolvidas, né? E ficar bonzinho. Então, assim... E faz parte, né? Muitas vezes os personagens morrem sem sem resolver suas questões terrenas, digamos assim, né? Sim. Mas aí ele traz todo mundo se resolve, todo mundo parte de boa pra outra vida e tal, dá um final... Traz os Hokages, novamente, né? Que estavam trancados, que não poderiam voltar por causa da técnica... Aí acha uma máscara lá que resolve. Inventa, né? Um roteiro. Inventa uma máscara lá que resolve, dá pra... Do clã Uzumaki. Dá um desvio aqui e traz. Mas que é uma dificuldade, assim, de... vou matar personagem popular e tal. Eu não consegui fechar adequadamente o personagem. Por outro lado, ele abandona outros. Exatamente. Esses amigos do Naruto ali são todos abandonados, assim, né? Em termos de desenvolvimento. Podiam ficar como Genin pra sempre, né? Deixa eu falar uma coisa que eu acho polêmica na luta do terceiro contra o Orochimaru. A gente vê 3 caixões subindo. E aí o terceiro joga shuriken, acerta em um caixão desce. E só ficam os 2. O terceiro supõe que o terceiro caixão seria do 4º Hokage, do Minato, pai do Naruto. E ele dá meio que graças a Deus que o Minato não ressuscita. Só que o Minato não ia ressuscitar, porque a alma dele foi selada. Tinha que desselar a alma dele, que nem o Sasuke fez. Mas eu acho que aí entra num ponto que é parecido com a questão do Orochimaru. Por que o Orochimaru ainda existe depois de toda a situação com o Sasuke, depois de toda a situação com o Itachi? Porque o chakra deles reside onde eles conseguem selá-lo. Então, o Orochimaru desenvolveu uma técnica em que ele sela ele mesmo, o chakra dele, dentro de uma pessoa. E ele fez isso com várias pessoas. É uma Horcrux, né? O Sasuke é uma Horcrux. Exatamente. O Sasuke é um Harry Potter. Ideia, o Sasuke é o Harry Potter. O Sasuke é o Harry Potter. E isso a gente vê sendo desenvolvido em Boruto também. De onde veio tudo isso? Tudo isso vem dos aliens. Vem deles querendo reviver no corpo dos outros. E o Orochimaru, no início, ele passa
na verdade, toda essa vibe de um cara que quer se aproveitar. Isso é que é o assustador nele. Ele é depravado, ele é absurdo. Ele é depravado, Ele cara. é depravado, ele Passa quer o corpo bem, do ele cara, quer o ele deixa corpo. isso claro. A música Exatamente. dele, e pro japonês é muito importante essa coisa do soundtrack, né? A música dele, ela tem uma coisa meio de igreja, É. sabe? Então ela tem essa Igual da coisa Katsuko também, né? pesada, de algo bem... De maldade. de assim, maldade, né? Mesmo. Maligno, diabólico. E que não é uma coisa que você tem com o Madara, por exemplo. O Madara, na verdade, ele se coloca como fosse um ápice de questões marciais, né? De combate marcial. Então ele tá ali no topo, que é algo muito mais próximo do que seria essas questões de religiões asiáticas ali. Tá, várias coisas dele estão relacionadas com São um guerreiro mais Budas e poderoso. tal, não sei o quê. Enquanto que o Orochimaru já é uma coisa um pouco mais cristã ali, né? Do cara bem mal mesmo, faz experimentação, que não tem limite ético, que trai o próprio mestre, tá rindo na cara E tem dele. todo esse peso ainda nessa luta, né? Você tem ali o terceiro enfrentando o aluno dele e vivendo um drama, né? Que os outros depois vão entender no futuro, que o Kakashi vai entender no futuro depois, quando enfrenta o Sasuke também, que é uma coisa muito pesada e que ele se vê, assim, obrigado a treinar o aluno mais promissor dele, matar o aluno mais promissor dele, né? E, assim, tem um dado nessa luta que passa despercebido, né? Que é um adulto, jovem adulto, batendo num senhor idoso, assim. Tinha Perfeito. 80 e tantos anos. O Sandaime já não tinha mais o vigor físico para uma luta daquele nível ali. E, obviamente, ele ia cair.